Meus amigos, neste vídeo eu quero falar sobre Theodor Herzl, o fim do judeu errante. Theodor Herzl. Quem era Theodor Herzl? Era um jornalista judeu austro-húngaro, o fundador do movimento sionista político. Vocês sabiam? Theodor Herzl. Seu nascimento foi no dia 2 de maio do ano de 1860, em Budapeste, na Hungria. Casado com Juliet Naschauer, que era filha de judeus, e eles tiveram 3 filhos. Somente 3 filhos os dois tiveram juntos. E foi o autor do famoso livro, muito difundido, chamado O Estado Judeu. Muitas pessoas perguntam, mas o que é o sionismo? Sionismo político foi um movimento pregado por Theodor Herzl, surgido no final do século XIX, na Europa. No final do século XIX, na Europa, surgiu o sionismo político, onde referia-se à formação de um Estado nacional livre para os judeus na Palestina. Na verdade, por causa de Theodor Herzl e suas ideias sionistas, os judeus puderam colocar em ação esse plano de ter um Estado próprio. O caráter do movimento sionista, a princípio, não era apenas criar um Estado judeu e levar os judeus europeus, principalmente, porque teve muitas nações que também tinham judeus, para Israel, mas o incentivo da colonização da Palestina. Ele pensava mais em colonizar a Palestina com os judeus que para lá forem, do que simplesmente criar um Estado. Nunca devemos esquecer que o antissemitismo era forte em toda a Europa. Os prógramos russos, entre outros, inclusive sobre o problema do Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra, forçou-se que as ideias de Theodor Herzl criassem um Estado. O sionismo, muitos falam que nasceu por influência de Herzl, no livro O Estado Judeu, entre aspas. Muitos falam isso. Mas é motivo de pesquisa e motivo de contestação. Mas como surgiu o sionismo? Por que foi motivado a existir o sionismo político? Bom, Theodor Herzl vivia na Europa como jornalista e teve um caso de um oficial do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que é o caso Dreyfus, o famoso caso Dreyfus, acusado de alta traição, sendo inocente. Mas Dreyfus foi acusado de alta traição. Dreyfus acabou sentenciado à prisão perpétua. Quem lê a história sobre o caso de Alfred Dreyfus vai perceber isso. Que esse oficial foi, por causa de traição, sentenciado à prisão perpétua. Era um jovem francês, um jovem judeu francês. Theodor Herzl foi organizador do primeiro congresso. Olha o que ele fez. Ele organizou o primeiro congresso sionista mundial em Basileia, na Suíça, no ano de 1897. Onde, entre vários assuntos discutidos nesse congresso, o retorno dos judeus e a construção de um Estado livre na Palestina foram assuntos muito debatidos. O grande projeto sionista ganhou força quando a Inglaterra, então nação que controlava o Oriente Médio, a Inglaterra controlava o Oriente Médio, assinou a Declaração de Balfour em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Tal declaração afirmava o comprometimento dos britânicos na criação de um Estado judeu na Palestina. Sabiam disso? Muito embora a população árabe se opunha veementemente, começou um embate entre os judeus e árabes por causa disso. E Theodor Herzl
realmente foi o pai do sionismo, principalmente o sionismo moderno. Theodor Herzl foi um visionário, vendo o que acontecia não só com o oficial do exército francês, Alfred Dreyfus, mas ele viu que na Rússia tinha os próprios russos, teve o Holocausto na Alemanha nazista. Ele sentiu que era a hora de se fazer um Estado Nacional Judeu. Espero que vocês gostem desse vídeo.